Existe uma percepção silenciosa que começa a surgir quando você observa sua própria vida com mais atenção. Você nunca está parado. Mesmo nos períodos em que nada parece estar acontecendo, algo está sendo construído. Mesmo nos dias em que não há progresso visível, algo está sendo definido. Existe uma tendência comum de associar transformação a eventos específicos. Uma decisão importante, um novo começo, um novo momento de ruptura. Esses momentos existem e eles têm seu valor, mas a maior parte daquilo que define quem você se torna não nasce nesses instantes. Ela nasce na continuidade dos dias comuns, na repetição de comportamentos que, isoladamente, parecem pequenos demais para carregar qualquer tipo de consequência significativa. É fácil acreditar que você está apenas vivendo, apenas atravessando o tempo, apenas respondendo ao que surge diante de você. Mas, na realidade, cada forma de resposta está moldando a sua identidade. Cada vez que você escolhe agir de determinada maneira, você reforça uma direção. Cada vez que você repete um comportamento, você torna esse comportamento mais natural. E, com o tempo, aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar automático. Isso acontece de forma tão gradual que muitas vezes passa despercebido, mas não deixa de acontecer. Você sempre está se tornando alguém. A questão nunca foi se essa construção está acontecendo, a questão é se ela está acontecendo de forma consciente. Muitas pessoas acreditam que se tornar alguém diferente depende de um momento específico de decisão, como se bastasse escolher uma nova direção uma vez e a partir dali tudo se reorganizasse naturalmente. Mas a realidade é mais exigente do que isso. Uma decisão pode estabelecer uma direção, mas é a repetição que estabelece uma identidade. Aquilo que você faz consistentemente começa a influenciar a forma como você pensa. A forma como você pensa começa a influenciar a forma como você se posiciona. E, com o tempo, sua maneira de se posicionar passa a definir quem você é. Esse processo não depende de grandes gestos. Ele depende da continuidade. Depende da forma como você responde aos dias em que não há urgência. Depende da forma como você se comporta quando não há ninguém observando. E existe uma construção acontecendo nesses momentos, independentemente de você perceber ou não. Existe uma versão sua que está sendo formada pelas escolhas que você repete. E essa formação não acontece apenas quando você está avançando. Ela também acontece quando você recua, quando você adia, quando você evita. Não existe neutralidade nesse processo, existe apenas direção. Com o tempo, você começa a perceber que a sua vida não é definida por aquilo que você pretende fazer, mas por aquilo que você efetivamente faz de forma contínua. Existe uma diferença entre intenção e estrutura. A intenção é aquilo que você gostaria de sustentar. A estrutura é aquilo que você realmente sustenta. E é a estrutura que define você. Não porque a intenção não tenha valor, mas porque é a repetição que transforma a intenção em realidade. Aquilo que você repete começa a moldar não apenas seus resultados, mas a sua própria percepção de si mesmo. Há também uma dimensão mais profunda nesse processo. Você começa a desenvolver um tipo de relacionamento consigo mesmo baseado em evidência. Você deixa de confiar em promessas internas e passa a confiar em padrões observáveis. Você passa a se conhecer não pelo que espera de si, mas pelo que demonstra consistentemente. Isso cria uma forma diferente de estabilidade. Não uma estabilidade baseada em expectativa, mas uma estabilidade baseada em experiência. Você começa a entender, através da própria vivência, qual é a direção que está construindo. A cultura costuma enfatizar mudanças rápidas, transformações visíveis e momentos que simbolizam recomeços. Essas narrativas são atraentes porque oferecem a sensação de que é possível alterar completamente a própria trajetória. Mas existe um limite para esse tipo de mudança. O que realmente redefine uma pessoa é aquilo que ela sustenta ao longo do tempo. É a continuidade que consolida a identidade. É a repetição que estabelece confiança e é a consistência que transforma a intenção em característica. Você começa a perceber que a sua identidade não é algo fixo, mas também não é algo arbitrário. Ela é moldada pela forma como você vive. Cada ação reforça uma direção, cada omissão também reforça uma direção, e cada escolha participa dessa construção, mesmo quando parece insignificante. E é isso que não deve ser interpretado como um peso,
mas como uma responsabilidade. Porque significa que você tem participação ativa naquilo que você está se tornando. Significa que a sua identidade não é determinada apenas pelas circunstâncias, mas pela forma como você responde a elas. Perceber que você não precisa esperar um momento extraordinário para começar a se tornar alguém diferente é libertador. Você começa a entender que essa construção acontece agora, na forma como você vive este dia, na forma como você executa aquilo que está diante de você. Você deixa de tratar certos momentos como insignificantes. Você passa a reconhecer que são justamente esses momentos que estabelecem a base de quem você está se tornando. Com o passar do tempo, essa percepção começa a influenciar sua forma de viver de maneira silenciosa. Você se torna mais atento às suas próprias escolhas. Você se torna mais consciente da direção que está reforçando. Não porque alguém está observando, mas porque você começa a entender que está sempre em construção. E essa construção não é interrompida quando você deixa de pensar sobre ela. Ela continua. Ela responde àquilo que você repete. Ela responde àquilo que você sustenta. Você está sempre se tornando alguém e essa não é uma possibilidade distante. É um processo contínuo. A pergunta não é se essa construção está acontecendo. A pergunta é se você está disposto a participar dela com consciência. Porque, com o tempo, aquilo que você repete deixa de ser apenas um comportamento e começa a se tornar parte de quem você é.